não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, pronto, foi detectado um tumor. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando, o meu problema estava ali. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Olá, mais uma vez aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço e a nossa gratidão a todos aqueles que nos prestigiam com a sua audiência. Nós ainda estamos enfrentando a pandemia, enfrentando o coronavírus. Acreditamos que durante mais alguns meses, antes que surja a vacina eficiente, estaremos aí com essa questão do coronavírus. E muitas pessoas têm nos perguntado se essa pandemia ela faz parte, vamos dizer assim, de um processo ou do processo do êxodo planetário. Porque nós, os espíritas, falamos muito no exílio, no êxodo planetário, na retirada do planeta dos espíritos recalcitrantes, daqueles espíritos que não podem ou não devem mais permanecer integrando a coletividade humana. Sinceramente, nós não acreditamos, não podemos generalizar. Nós não podemos dizer que essa pandemia esteja atuando para promover o exílio dos espíritos recalcitrantes. Mesmo porque, vejamos, os que estão sendo vitimados, ou a maioria, aqueles que estão sendo vitimados pelo coronavírus, são pessoas já com uma certa idade, não estão na flor da idade, não estão em plena robustez física. Ao que nós temos sido informados, são pessoas boas, são espíritos bons, são mães, pais, avós, são tios, tias, são beneméritos da comunidade, são médicos que estão trabalhando, enfermeiros que estão trabalhando, atendentes que estão trabalhando, pessoas que estão lutando pelo pão de cada dia. E evidentemente que nós não podemos nos considerar melhores que esses nossos irmãos que estão desencarnando, vitimados pelo Covid-19. Em absoluto, nós não acreditamos, mesmo porque são pessoas idosas. A maioria é constituída por pessoas idosas,
com alguma comorbidade. E não haveria necessidade de que esse vírus viesse promover o desenlace de ninguém, porque são pessoas já com mais de 60, com mais de 70, com mais de 80, com mais de 90 de idade, pessoas que já estariam mesmo próximas de partir, pessoas com várias comorbidades, Aqui em Uberaba, por exemplo, nós estamos aqui com mais de 50 óbitos, não muito mais que 50 óbitos. E desses óbitos, digamos assim, 70%, 80%, um pouco mais, de idosos, pessoas já doentes, com problema de cardíaco, com problema de diabetes, problema renal grave, problema no fígado, enfim, não é? E se realmente esse vírus, esse coronavírus, por exemplo, viesse fazer um saneamento aqui em Uberaba, provavelmente a gente estaria no meio, né? Muitos de nós estaríamos no meio, muitos de nós espíritas, inclusive, né? Porque o espírita acha que não vai ser exilado, né? Ele acha que não vai participar do êxodo, né? O espírita acha que é o evangélico que vai ser exilado, o protestante que vai ser exilado, o católico que vai ser exilado, não é? Ele acha que é o político que vai ser exilado, ele acha que é o vizinho, é o fulano, é o beltrano. Ele não, porque ele é espírita e ele conta com a proteção do mundo espiritual. Não tem nada disto, não tem nada disto. O rótulo nada tem a ver. E espírita é um rótulo. É um rótulo, como o rótulo do católico, como é o rótulo do protestante, é apenas um rótulo, não é? Porque o que manda é a essência, é o conteúdo, é o evangelho no coração. O evangelho não tem rótulo, não é? A bandeira do evangelho é o amor. O amor, ele não tem partidarismo, ele não tem ideologia. O amor é o amor. Amor a Deus e ao próximo. Então, sinceramente, nós não acreditamos. Nós não acreditamos. Nós cremos que se realmente houver amanhã ou depois algo nesse sentido para promover uma desencarnação em massa, será algo, vamos, como dizia Kardec, esse flagelo destruidor, ele será muito mais abrangente e ele fará um número bem maior de vítimas. Nós somos aqui na Terra 7 bilhões e 300 milhões de habitantes aproximadamente. Será que apenas esses, vamos dizer, são poucos, mas são muitos, não é? São muitos, porque são familiares, são amigos, né? Companheiros nossos, né? Será que 3 mil, aqui no Brasil, por exemplo, chegando a 100 mil, não é? De vítimas aqui no Brasil, chegando a 100 mil de vítimas aqui no Brasil, tem 220 milhões de habitantes. Será que 100 mil vai sanear a situação? É claro que não. Isso não existe. Isso é ilógico, isso é irracional. Nós estamos numa doutrina de fé raciocinada e nós precisamos pensar melhor antes de falar as coisas. Muita gente está falando, isso aí é para sanear. Não está saneando nada. Em absoluto não está saneando nada, mesmo porque, repetimos, grande parte dessa turma que está partindo para o mundo espiritual é gente muito boa, não é? É nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nossa avó, nosso irmão, pessoa que estava trabalhando, pessoa que estava procurando cumprir com o dever.
E o passado? Se nós formos olhar o passado, então não vai sobrar ninguém na Terra, não pode sobrar ninguém na Terra. Se for só para olhar o passado, né? Se for só para olhar o passado, eu acho que nós todos temos que colocar as nossas barbas de molho. Então nós temos que parar com esse exagero, né? Esse exagero nas tribunas espíritas, nos escritos, na mídia, nas redes sociais, parar com essa coisa de estar falando isso, não é? Porque isso não corresponde, Olha, agora, falando ainda sobre a pandemia, nós trouxemos aqui, provável que muitos já conheçam, o que Kardec publicou na Revista Espírita em julho de 1867. No mês de julho de 1867, Allan Kardec falou a respeito de uma epidemia, não de uma pandemia, de uma epidemia que estava acometendo os habitantes de uma ilha chamada Maurícia. Essa ilha Maurícia, ela recebeu esse nome em homenagem a um holandês, Maurício de Nassau. Então, as Ilhas Maurícia existem até hoje, não é? Existe até hoje, e ela foi colonizada pelos ingleses, ela foi colonizada pelos franceses. Então, havia um certo relacionamento dos franceses com essa ilha Maurícia. E Allan Kardec recebeu de um dos correspondentes da Revista Espírita, morava lá na ilha Maurícia, ele recebeu uma carta datada de 8 de maio. Vocês querem ver o que ele escreveu na carta? Essa carta parece que foi escrita hoje, agora, não é? Para essa pandemia. Ele diz aqui, olha, esse senhor, ele diz aqui: vários espíritos nos anunciaram, uns claramente, outros em termos proféticos, um flagelo destruidor, pestes a nos ferir. Os espíritos haviam falado. Tomamos estas revelações do ponto de vista moral e não do ponto de vista físico. Súbito uma moléstia estranha rompe nesta pobre ilha, uma febre sem nome, que reveste todas as formas. Começa suavemente, como o Covid, hipocritamente, depois aumenta e derruba todos os que ela atinge. É agora uma verdadeira peste. Os médicos não a entendem. Estão aí batendo cabeça com Covid. Os médicos ainda não entendem. Todos os que são atingidos não se puderam curar até agora. Felizmente, nós já temos muita gente curada. A medicina avançou, não é? São terríveis acessos que quebram, torturam durante pelo menos 12 horas, atacando cada um por sua vez, cada órgão importante. Depois o mal cessa durante 1 ou 2 dias, deixando o doente abatido até o próximo acesso. E se vai assim, mais ou menos rapidamente, para o termo fatal. Olha aqui, falando sobre uma epidemia em 1860 e poucos, na Ilha Maurícia. E ele continua: para mim vejo em tudo isso um desses flagelos anunciados, que devem retirar do mundo uma parte da geração presente e destinados a operar uma renovação tornada necessária. Vou dar-vos um exemplo das infâmias que aqui se passam. Então, ele também acreditava nisso, né? Olha aqui, impressionante. O quinino, nós que estamos aí falando na hidroxicloroquina, na cloroquina, olha aqui o que ele escreveu. O quinino em dose muito forte detém os acessos apenas por alguns dias. É o único específico capaz de parar, ao menos momentaneamente, os progressos da cruel moléstia que nos dizima. Quer dizer, ajudava, mas não estava resolvendo muito, né? Só a vacina, talvez. Agora aqui vem uma parte importantíssima aqui também.
Os negociantes e farmacêuticos o tinham em certa quantidade, que lhes custava cerca de 7 francos a onça. Tinha o quinino, 7 francos a onça. Ora, como esse remédio era forçosamente comprado por todo mundo, aqueles senhores aproveitaram a ocasião para elevar o preço da poção de um indivíduo de 1 franco, preço comum, até 15 francos. Então a gente vê que a humanidade ainda continua praticamente a mesma, né? Praticamente a mesma. Aqui, ó. Era negociado a 7 francos, descobriu-se que o remédio tinha algum efeito positivo, de imediato foi para 15 francos o remédio. Igual estão aí, ó, com os medicamentos que estão sendo usados, não é? A ivermectina, a hidroxicloroquina, a azitromicina, alguns anticoagulantes, alguns corticoides, não é? Aqui, ó, depois ele continua aqui. Depois o quinino veio a faltar. Não achava mais quinino. Isto é, os que tinham ou recebiam pelo correio o vendiam ao preço fabuloso de 2 francos e 50 centes o grão, a retalho, e ao atacado a 675 e 800 francos a onça. A onça era 7 francos. Foi para 800 francos a onça. Numa poção entram pelo menos 30 grãos, o que eleva a poção para 75 francos. Assim, só os ricos podiam comprar. E aqueles negociantes viam com indiferença milhares de infelizes expirar em seu redor por falta de dinheiro necessário para adquirir o medicamento. Qualquer semelhança com os tempos atuais, né, é mera coincidência, né? Qualquer semelhança com os tempos atuais. Isto aqui é uma publicação de 1867. Allan Kardec falando através de uma correspondência de um amigo de uma epidemia que se abateu sobre a ilha Maurícia. E ele continua assim: que dizeis disto? Ah, é história. Ainda neste momento o quinino chega em quantidade. As farmácias regurgitam. Não obstante, os farmacêuticos não querem dar uma dose por menos de 12 francos 50 centes. Assim os pobres morrem sempre, olhando desolados esse tesouro que não podem alcançar. E ele diz aqui: eu mesmo fui atingido pela epidemia e estou na 4ª recaída. Olha aqui, ele mesmo, na 4ª recaída. Essa história, né? Negativo, deu positivo. Negativo de novo, deu positivo. Estou na 4ª recaída, quer dizer, uma nova onda. Tem gente falando numa 2ª onda. Outros apocalípticos estão falando numa 3ª onda. Aí ele escreveu aqui: arruino-me com o quinino. Quer dizer que estava gastando tudo que tinha para comprar quinino. Isto prolonga a minha existência. Mas se como receio as recaídas continuarem, palavra, caro senhor, é muito provável que em pouco tempo terei o prazer de assistir como espírito às vossas sessões parisienses. Quer dizer, eu vou partir e nelas tomar parte, se Deus o permitir. Dinheiro acabando. Uma vez no mundo dos espíritos, estarei mais perto de vós e da sociedade do que estou na ilha Maurícia. Num pensamento e sem fadiga, transporto-me às vossas sessões. Lá em Paris, onde estava Kardec, né? E sem temer um mau tempo. Aliás, não tenho o menor receio, eu vou-lo juro. Sou muito sinceramente espírita para tanto. Todas as minhas precauções estão tomadas, e se vier a deixar este mundo, sereis avisado. Então está aqui, é mais longo, nós não vamos ler tudo. Logo em seguida, há uma comunicação obtida através do sonambulismo espontâneo que Kardec obteve lá na Sociedade de Paris, em 21 de junho
de 1867, ainda em plena epidemia que se abateu sobre a ilha Maurícia. Então vejamos que essas epidemias, elas são periódicas, né? Essas epidemias que às vezes se transformam em pandemias. Epidemia quando está localizada, pandemia quando se generaliza, né? É o tudo, é o todo, né? Quando se esparrama pelo mundo, né? Agora nós estamos aí não com uma epidemia, né? Começou como epidemia na China e transformou-se em pandemia, porque hoje está no mundo todo, praticamente em todos os países. Mas o que nós gostaríamos aqui de dizer, vejamos bem, a mesma coisa, não é? Os medicamentos sumindo das farmácias, medicamentos que eram comprados, adquiridos sem receita, medicamentos que estão no mercado há mais de 70 anos e que nunca tiveram contraindicação. Estão no mercado, circulam livremente. Não é? A ivermectina, um medicamento usado para vermes, não é? Agora, de repente, só compra com receita. E para se ter uma receita, você precisa procurar um médico e encontrar um médico disposto a receitar, ou então pagar uma consulta a R$300, R$400 para você obter uma receita e poder comprar lá a hidroxicloroquina ou ivermectina, não é? Nós não estamos aqui com questões de natureza política, em absoluto. Nós estamos comentando um assunto, um problema que todos nós estamos aí vivenciando e procurando demonstrar essa realidade, que ainda é a mesma, quer dizer, isso aqui é de 1867, não é? 150 anos aproximadamente, não é? 150, um século e meio aproximadamente, e parece que mudamos pouco, né? Parece que a humanidade mudou muito pouco. Então nós queremos dizer o seguinte, essa história de que esse coronavírus, não é? Faz parte desse êxodo. Quando nós falamos isso, nós estamos querendo dizer que estas pessoas, nossos familiares e amigos, essas pessoas que estão desencarnando, vitimadas pelo coronavírus, nós estamos querendo dizer que são espíritos recalcitrantes, que são espíritos rebeldes, que não são espíritos que merecem ficar na Terra, permanecer na Terra. Isto é uma concepção completamente equivocada, voltamos a repetir, não é? Porque muitos familiares nossos, amigos nossos, pessoas com grande idoneidade moral, pessoas que trabalham pelo bem da coletividade, criaram famílias exemplarmente, essas pessoas estão desencarnando. E estão desencarnando por quê? Estão desencarnando porque nós estamos num mundo de provas e expiações e nós não podemos fugir às circunstâncias. Nós não podemos fugir ao que está acontecendo à nossa volta. Todos nós estamos expostos. Né? A gente fica parecendo aquele mau ladrão, o Gestas, que foi crucificado com Jesus e que falou para ele, se você é filho de Deus, desce dessa cruz, salva a si mesmo e salva nós também. Jesus silenciou, calou a boca, não respondeu, porque aquilo não merecia nem ser respondido. Aquilo nem merecia ser respondido. Quem respondeu a ele foi o outro ladrão, foi o Dimas, o chamado bom ladrão. Quer dizer, nem Jesus escapou do momento da crucificação, porque ele veio para um mundo completamente hostil. Então vamos pensar nisso e vamos mudar as nossas concepções e cuidar um pouco das palavras, né? Muita paz a todos, um grande abraço.